Portugal pode sobreviver fora do euro e já agora pergunto-lhe, Fernando Alexandre, porque é responsável por um estudo diretamente nessa matéria, Portugal beneficiou com a entrada no euro, em termos de crescimento económico? De facto, eu tenho um estudo com dois colegas da Universidade do Minho, que basicamente é uma análise contrafactual e que a conclusão que nós retiramos é que Portugal teria crescido mais se não tivesse participado no euro, mas também, por outro lado, a economia portuguesa teria estado mais exposta à instabilidade, nomeadamente as recessões, quer 2003, quer 2009, sobretudo 2009, teriam sido muito mais graves. Quer dizer que o euro aparentemente também terá funcionado como uma almofada, um amortecedor. Exatamente, um porto seguro, como se costuma dizer na linguagem económica. Agora, se Portugal pode sobreviver sem o euro? Em relação à conversa que estávamos a ter há pouco, a estratégia de desenvolvimento de Portugal nas últimas décadas, se nós lermos os documentos do governo português desde o final dos anos 80, basicamente coincide, assenta na estratégia de integração europeia. Todos os documentos sobre o desenvolvimento, sobre a estratégia de crescimento de Portugal, têm a ver com isso. Desde pelo menos 89, quando se leem os documentos, e sobretudo a partir do momento em que nós decidimos, basicamente em que a Espanha decide aderir ao SME em 89, os documentos do Ministério das Finanças, dos ministros, são todos, basicamente, como é que nós vamos estar alinhados com o pelotão da frente e conseguir convergir para entrar no euro. Ou seja, a nossa política económica fica totalmente subjacente a esse objetivo, ou seja, é dominada por isso. Eu diria que da nossa política económica o que resta é muito pouco mesmo, e esse é um dos maiores problemas. Ou seja, a nossa política económica, os nossos decisores políticos, até os nossos académicos, os poucos que pensam sobre a economia portuguesa, porque por várias razões muitos não pensam, não se dedicam a isso, pensam noutras coisas. Basicamente, o que os decisores de política económica fizeram foi centrar-se completamente nesse objetivo, que era participar na União Económica e Monetária, estar no pelotão da frente e aderir ao euro. E o pensamento e a forma de atuação dos decisores de política económica ficou, penso eu, totalmente limitada por isso. A partir do momento em que nós entramos no euro, isso foi visto como um grande sucesso, eu acho que não havia mais nada. Ou seja, tudo aquilo que é a estratégia de desenvolvimento do país... Parou ali? Parou ali porquê? Parou ali porque as pessoas, e foram pessoas muito importantes, que estiveram por trás dessa estratégia e que tinham, de facto, uma ideia de como é que, participando na União Económica e Monetária, Portugal se ia desenvolver, eles acreditavam que, a partir do momento em que Portugal, ou os decisores de política económica, fossem obrigados a ter políticas que conduziam à estabilidade macroeconómica, o desenvolvimento, ou se quisermos, a partir do momento, por exemplo, dou-lhe um exemplo, a partir do momento em que o governo português não pudesse utilizar a desvalorização cambial para repor a competitividade das empresas, as empresas seriam obrigadas a reestruturar-se e a alterar a sua estrutura produtiva para se tornarem competitivas. Isto é, a União Económica e Monetária geraria, por si só, obrigaria as empresas, a economia portuguesa a tornar-se mais competitiva e a crescer. Ora, isso não aconteceu. E não aconteceu porquê? Ao contrário, acho eu, do que estava a ser dito ali há pouco, disse que nós entramos no euro e correu tudo bem. Não correu tudo bem. O problema é que houve uma parte da economia que fez grandes sacrifícios, mas isso não se sentiu. E não se sentiu porquê? Não se sentiu basicamente por aquilo que disse. Porque a descida das taxas de juros e outras variáveis, como as privatizações, lançou uma ilusão de crédito. Permitiram, apesar de a partir de meados da década de 90, o crescimento ter baixado, ainda assim a economia continua a crescer, o rendimento disponível continua a crescer, o acesso ao crédito, evidentemente, permitiu que o consumo crescesse como nunca tinha crescido em Portugal. E por isso, apesar de haver uma parte da economia, basicamente a economia do setor dos bens transacionáveis, estar a sofrer, em parte porque a taxa de câmbio ficou demasiado apreciada, também para cumprir os objetivos, os critérios de convergência para podermos participar no euro. Entramos muito altos no euro? Sim, por exemplo, o Dr. Vítor Constâncio, que eu penso que também tem algumas responsabilidades... Ou seja, aquele 20482 em que se transformava o euro nos escudos... O Dr. Vítor Constâncio, em 97, tem declarações em que é contra a entrada no euro com aquela taxa de câmbio. Depois é um entusiasta, não é? Toda a gente sabe agora, tudo era uma maravilha a partir de 2000, mas em 97, quem ler entrevistas dele e intervenções dele, ele achava que nós não devíamos entrar no euro com aquela... Não era contra a entrada no euro, com aquela paridade. Com aquela paridade. Devia ter sido 1 euro para 250 escudos ou 260, aquela paridade foi importante para nós conseguirmos cumprir, por exemplo, o critério de inflação. Se calhar sem aquela apreciação nós não tínhamos conseguido cumprir o critério da taxa de inflação, por exemplo.
E por isso, toda a política económica ficou subjacente a esse objetivo e eu acho que não houve, quer da parte das pessoas que pensam em economia portuguesa, quer da parte dos seus decisores políticos, de pensar além disso. Ou seja, nós ficamos amarrados a isso. É evidente, falou-se da reforma do mercado de trabalho, falou-se da questão da regulamentação de mercados de bens não transacionáveis, falou-se de muitas coisas que foram sendo feitas, em parte porque estávamos na União Económica, na União Europeia, éramos obrigados a implementar algumas dessas medidas, mas aquilo era... Ou seja, basicamente a estratégia continua a ser obras públicas, a aumentar despesa e não se vislumbra. Aliás, é um problema que continua a existir hoje. Ou seja, hoje continuamos a ver, quer no partido da oposição, quer no partido que está no governo, qual é a estratégia para o país. Ninguém conhece, não é? E Portugal volta a colocar a questão que Portugal pode sobreviver fora do euro? Portugal, eu diria... Isto é, podíamos amanhã abandonar o euro? Se não se importa, eu colocaria a questão de outra forma. Se Portugal sair do euro, se a Grécia sair do euro, o euro acabou. E voltamos à conversa de há pouco e a União Europeia volta atrás umas décadas. Não há forma de pensar isso dos 2 euros, isso não é possível, isso é outra utopia. O euro, estão lá neste momento 17 países, nenhum país pode sair. A partir do momento em que sair um país, o euro nunca mais é credível. Porque sai... Ou seja, à luz dos mercados, o euro deixa de funcionar como moeda minimamente credível. Aliás, esta é uma das razões porque a crise tem prolongado tanto tempo. É que quer Portugal, e por isso é que a Alemanha também é uma das explicações para a Alemanha estar a demorar tanto tempo a tomar medidas, é que, no fundo, nós achamos, não é? Ou seja, o euro é fundamental para a Alemanha. Eles vão pagar. Isso é uma questão de aguentar. Isto é um jogo, não tenho dúvida. Claro. Isso é um problema que em economia nós chamamos de incoerência temporal. Isto é um jogo. A Alemanha está a construir reputação a dizer que não ajuda, vocês têm que fazer reformas estruturais. Têm que alterar o vosso funcionamento, têm que corrigir o déficit, têm que controlar a dívida e isso tudo. E os outros, e Portugal, e a Grécia e a Espanha, no fundo, os países que precisam de apoio... Vão fazendo alguma coisa, mas também sabem que a Alemanha precisa dos restantes países. Exatamente, o euro é tão importante para a Alemanha que a Alemanha não vai deixar cair o euro. E por isso, mais tarde ou mais cedo, eles vão pagar. E por isso, eu não sei, o perigo que há aqui é, de facto, primeiro, nós temos esse comportamento e, de facto, não o corrigirmos. O Pessoa Confraria desvalorizou o déficit orçamental. Acho que não se deve fazer isso. Não se pode fazer isso. Eu não desvalorizei. Desvalorizou. O perigo diz que o principal déficit da nossa economia é o déficit externo. Não, mas o déficit orçamental, o montante da despesa pública, o montante da tem implicação no déficit externo. O montante da despesa pública é um dos maiores problemas da economia portuguesa. Precisamente por não haver estratégia de política económica, a estratégia tem sido aumentar a despesa sempre. Então é o montante da despesa, não é o déficit. Mas o montante da despesa só não resulta, aumentando o montante da despesa só não resulta em déficit, continua a aumentar os impostos. Não, mas